Olá, boa tarde, muito boa tarde para você que está aqui, para você que vai acompanhar, para você que está assistindo ao vivo, para você que vai assistir essa gravação. Mais uma vez, Pastor Fernando Salles aqui com você e com muito prazer também, com o coração cheio de muita alegria e expectativas no Senhor, para uma palavra, para um tempo de reflexão com as Escrituras, para um tempo de direcionamento em que, à medida em que você de fato considera, à medida em que você de fato dá atenção àquilo que a palavra do Senhor tem para a sua vida, eu não tenho dúvidas que Ele que sonda a mente, Ele que prova corações, Ele que também te retribui. Eu quero começar trazendo um versículo para que a gente, tão somente, se de alguma forma alguém que sair nesse momento estiver apreensivo ou apreensiva com questões da sua vida pessoal que possam comprometer a sua capacidade de discernir as coisas que vêm da parte do Senhor. Eu tenho aqui Provérbios capítulo 4, versículo 1, dizendo o seguinte: meus filhos, ouçam os conselhos de um pai, preste atenção e terão discernimento. Esse é um versículo que para mim ele é muito relevante quando que estamos prestes a nos envolvermos com o Senhor, estamos, na verdade, trabalhando conscientemente a presença de Deus em nossas vidas, em meio àquilo que nós fazemos. Então a palavra diz que se eu prestar atenção, eu terei discernimento. Se eu prestar atenção nos conselhos, se eu prestar atenção naquilo que está sendo dito, que é palavra do Senhor, ainda que proferida por homens, na medida em que eu paro para atentar aquilo que está sendo dito, a disposição do meu coração em dar atenção faz com que então eu esteja aberto, eu esteja apta a de fato receber do Senhor aquilo que Ele tem para mim. E quando nós falamos de discernimento, falamos da capacidade, da percepção, da habilidade de ver além das aparências, além das circunstâncias, além daquilo que é tão somente uma compreensão humana e natural. Então, para você nesse momento, por favor, preste atenção nos conselhos da palavra de Deus, porque sem sombra de dúvidas, eles lhe trarão discernimento. Amém? Aleluia. Bom, falamos mais cedo, né? Hoje domingo, louvado seja Deus, um tempo muito especial para nós, os que cremos, primeiro dia da semana, o último dia do mês de outubro, um dia realmente muito especial, um dia em que, de fato, você e eu, na medida em que você entende que a vida ela precisa ser norteada com resultados que falam de propósito, que falam de missão, que falam de metas, objetivos, então você precisa parar para, de fato, avaliar-se. Você precisa parar para, de fato, examinar-se e perceber se, de fato, com base nas coisas com base nas tarefas, atividades, nos posicionamentos que você tem tomado, se isso tem te levado para mais perto, se isso, de fato, tem correspondido, corroborado, fortalecido você na direção da materialização daquilo que você anseia, daquilo que Deus colocou no seu coração. Nós falávamos hoje pela manhã o fato de termos um mês que está acabando, em que o Senhor nos despertou para a mensagem de que as coisas do fim seriam melhores que as do começo e que muito mais válido é o paciente do que o arrogante, muito mais válido é o paciente do que o orgulhoso. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E em meio às 4 semanas do mês de outubro, nós fomos ali desenvolvendo estudos em que o Senhor foi, pelo seu Espírito, mediante graça, misericórdia e bondade, foi nos revelando coisas muito especiais e pontuais que nós estamos compartilhando. Estamos, desde aquele período, tendo momentos que está nos impactando com resultados maravilhosos, poderosos, e eu fui uma dessas pessoas que experimentou um milagre da parte de Deus, uma resposta assim pronta e direta da parte do Senhor, que realmente mexeu comigo, impactou o meu coração de forma muito especial, para que com encorajamento bíblico e com uma disposição no Espírito, movida pelo Espírito de Deus, estamos aqui agora para de fato darmos seguimento. Lembrando que a proposta de darmos seguimento nesse momento, ela vem com a direção da parte do Senhor, partindo do seguinte entendimento. No momento em que o Senhor fala para mim e para você que Ele tem para nós
segundo a sua palavra, coisas melhores que nos aguardam no final de ciclos, no final de etapas, né? Nós, para experimentarmos coisas melhores no final, temos que ter uma noção clara do que esperávamos no começo. É ilógico você experimentar coisas melhores sem saber o que de fato tinha no início para ser melhor no final. Então, quando ele despertou para esse discernimento, ele vem falando para a gente sobre planos. Você e eu temos uma natureza dada por Deus que está inclinada a sonhar e, de fato, mover-se por planos, elaborar planos, né? Intelectualizar planos, projetar planos, pensar em planos. E os planos, eles ficam na ambientação dos pensamentos e para se tornarem concretos, eles vão carecer de planejamento. Planejamento é justamente a direção de forma clara e objetiva do que você tem que fazer, obviamente também do que você tem que deixar de fazer, a clara e objetiva porque você passa a saber o que você quer alcançar, o que lhe foi destinado, o que lhe foi proposto, o que está como um propósito diante de você. Então, de forma clara, quando você sabe o que quer, você agora precisa saber o que fazer para alcançar, conquistar, materializar o que quer, o que deixar de fazer, como fazer, que é justamente o jeito, o método, né? Quando fazer, que é um cronograma que vai atestar para você o tempo, a gestão do tempo em que você vai investir em atividades, em tarefas, que por sua vez trarão respostas, que vão falar das suas habilidades, do quanto que você de fato já experimentou maturação, já experimentou de fato tato, competência, desenvolvendo habilidades que concretizam, materializam resultados que te aproximam do seu objetivo. Esse é o momento em que você começa a descrever, estabelecer as suas metas. É o momento do seu cronograma, o momento do seu pensar como fazer e quando fazer. Então, o que fazer, como fazer, quando fazer, quem fará. Quem fará fala não somente de você, obviamente, mas muitas vezes de uma equipe, muitas vezes de pessoas que vão fazer parte deste processo, do ambiente de coletividade, onde você irá interagir com pessoas que sem que você tivesse a noção inicial, porque não sabia o que queria, mas agora sabendo o que você quer, quando você vai para esse ambiente, já tendo noção clara do planejamento, você passa a entender como que as pessoas funcionam para ajudar, para ajustar, para alinhar você, a sua capacidade, a sua disposição para concretizar isso que está dentro do seu coração como objetivo, como meta, como algo claro para a sua vida. Então, no momento em que você tem essa resposta clara de o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, onde fazer. Onde fazer, falar do contexto, do ambiente, onde você vai desenvolver essas atividades, essas tarefas, onde você de fato vai se empenhar, né? E, consequentemente, o custo. Né? Quanto custa fazer? Muitas vezes, quando falamos de custo, não nos limitamos tão somente a pensar em valores financeiros, né? Ou pensarmos tão somente na ideia daquilo que representa renda, mas, sobretudo, o que você tem que investir de você mesmo, o que você tem que investir, muitas vezes, de tempo, de material, para que, de fato, recursos financeiros que vão fazer parte do processo possam, então, serem alcançados para que isso aconteça. Certa vez eu ouvi um humorista dizendo que quando você quer que as coisas se movam, que elas cooperem com você, não espere diante da dificuldade que ela se resolva, mas faça algo diante da dificuldade. Ele deu um exemplo claro, eu quero trazer isso aqui, que é bastante pontual, a título de uma analogia para trazer clareza, que é você imaginar alguém que está com o carro quebrado e essa pessoa está parada de braços cruzados com o carro quebrado. O que vai acontecer com essa pessoa é que outras pessoas vão passar por onde ela está, elas vão de alguma forma se sensibilizar, em perguntar, em até dizer que poderiam ajudar, ligando, mas não é fato, sabe? Não é fato, é provável de que você de fato vai ter ajuda porque você está parado com um carro quebrado de braços cruzados. Pode acontecer, existe uma probabilidade, existe, mas ela não é muito grande. Mas essa probabilidade aumenta de maneira assim exponencial, se aproximando de 90 a 95, de repente 98% de chances de você receber ajuda quando de repente você está empurrando o seu carro quebrado e alguém vê você fazendo isso. É quase que automático, eu até estou rindo porque é fato. Quando você vê alguém com o carro quebrado empurrando o seu carro, há algo na natureza humana que move pessoas a ajudar pessoas que estão se movendo em suas dificuldades, se movendo naquilo que elas entendem que precisa ser feito e que elas não estão de braços cruzados esperando que algo caia,
sobre as suas cabeças, que o favor caia dos céus, mas que elas acreditam que na medida em que elas estão empenhando aquilo que elas estão investindo aquilo que elas têm, algo acontece para ajudá-las. Então, esses aspectos que estamos apresentando, eles falam claramente de um planejamento. Por quê? Porque na medida em que você tem a natureza de elaborar planos, Provérbios 16:1 fala isso, é da natureza do homem fazer planos, cabe agora você saber o que fazer para que esses planos, esses sonhos, saiam daquilo que é ideal, daquilo que é ideia, daquilo que é abstrato e se tornem concretos. É aí que Salomão continua dizendo em Provérbios 16:3 que eu e você precisamos consagrar a Deus as nossas obras, consagrar a Deus os nossos feitos, para que os nossos pensamentos, ali ele vai em algumas traduções falar os nossos planos, sejam estabelecidos. Consagrar a Deus é estabelecer uma relação com Deus, com aquilo que Deus recebe como sagrado. Então você vai ter aí uma referência emblemática da Escritura, o livro de Gênesis, nós temos ali Caim e Abel, ambos consagrando algo a Deus, em que Deus aceita um e rejeita outro. Na verdade, o fato é que algumas pessoas às vezes não conseguem discernir por que Deus aceitou o que Abel recebeu e não aceitou o que Caim ofereceu. Aceitou o que Abel ofereceu, recebeu o que Abel ofereceu, mas negou, rejeitou aquilo que Caim ofertou. Por que aconteceu isso? Havia uma disposição de coração diferente. Algumas traduções, infelizmente, acabam deixando isso subentendido, acabam deixando isso obscuro na compreensão. Mas, se você busca verificar a tradução dos versículos ali naquilo que hoje é oferecido como originais hebraico, você vai ver que ao cabo de dias, o tempo havia passado quando Caim decidiu trazer a sua oferta, e a sua oferta era justamente o que? Era frutos da terra. Você sabe que aquilo que você colhe, à medida que o tempo passa, vai o quê? Vai se deteriorando, vai apodrecendo. Então, é possível que o que Caim ofereceu a Deus já estivesse em estado de deterioração. Não era mais aquilo que representava uma primícia, como que aconteceu com Abel. Ou seja, o coração de Caim demonstrava certo desleixo naquele momento de consagração. Mas esse não é o nosso alvo nesse momento, é só um comentário, você pode pesquisar, você pode estudar, você vai encontrar com certeza respaldo naquilo que eu estou te falando agora, mas o tocante, o que eu quero chamar a tua atenção nesse momento, é o quanto que eu e você precisamos entender de maneira muito especial como planejar é importante, como planejar realmente é crucial para que você realize, para que você concretize, para que você de fato possa alcançar resultados significativos para aquilo que são os seus planos. Porém, falamos que esta live ela teria por foco a examinação. Por que examinação? Porque, na sequência, nós temos aí o Senhor falando para a gente, vamos lá, só recapitular, Eclesiastes 7:8, né? As coisas do fim são melhores que as do começo, mas vale o paciente do que o orgulhoso ou arrogante. Nós temos Salomão dizendo ali em Provérbios 16:1 que a natureza do homem é da natureza do homem fazer planos, mas a palavra final, a resposta certa vem de Deus, né? Provérbios 16:3 diz que devemos consagrar a Deus tudo o que formos fazer, as atividades, as tarefas, o planejamento, uma tradução contemporânea, né, uma interpretação desse versículo, para que os nossos pensamentos, onde de fato os pensamentos que sustentam os nossos planos, eles se estabeleçam, eles se concretizem. Isso está escrito. Contudo, vem aí agora alguns questionamentos para que a gente possa perceber a importância do porquê examinarmos. Nesse momento em que você avalia a questão do planejamento, né, de colocar em prática, de consagrar a Deus, nós então agora nos envolvemos com a questão de uma pergunta, né, uma pergunta que foi feita na ambientação, no momento de ensino, que era o questionamento de por que algumas pessoas realizam e outras não. Né? E ali, uma das nossas irmãs falou que era a mentalidade, um irmão falou que era a atitude, e aí eu questionei, no momento em que eu tenho uma atitude errada, que reflete a minha mentalidade, e aí eu não encontro o resultado, o que eu faço? Aí a minha sobrinha foi e disse, olha, meu tio ou pastor, a gente deve então ver onde foi que erramos para consertar e fazermos o que é certo. O que acontece agora é que o Senhor nos trouxe uma declaração muito séria, que é a declaração de Lucas capítulo 16, versículo 8, onde Jesus ele conta a parábola de um administrador infiel, em que o seu patrão viu nesse administrador algo muito importante, que foi o zelo para ele acertar e resolver as coisas quando ele foi avisado de que seria mandado embora.
E ali Jesus ele traz uma observação de que quem é fiel no pouco é acrescentado sobre o muito. Quem é fiel no pouco é fiel também naquilo que é muito. E ele diz assim, olha, os filhos deste mundo, os filhos das trevas, eles são mais prudentes nas suas realizações do que os filhos de Deus. E isso mexeu com a minha mente durante um bom tempo, e por esses dias ele trouxe um esclarecimento muito especial, e nós questionamos isso no final da live que fizemos nessa manhã, e isso agora está trazendo para a gente uma sequência para que a gente de fato entenda por que examinar-se. Né? O momento em que a gente olha Jesus dizendo que os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são mais prudentes naquilo que fazem do que os filhos da luz, nós então paramos para atentar. E você agora deve fazer uma observação, atentar para o seguinte: se você parar para reparar, de fato, ainda continua sendo assim. Por que será que as pessoas deste mundo, que não têm compromisso com a palavra de Deus, que sequer pensam no Senhor na forma de testemunhar dele, adorá-lo, em tudo aquilo que elas fazem, né? Hoje em dia tem crescido o número de pessoas que de fato se inclinam a fazer isso, mas não é comum isso. O mais comum são pessoas realmente que realizam, pessoas que prosperam muito, mas sem qualquer alusão ou referência de louvor, honra e glória ao nosso Deus e Pai. E ali a pergunta era, por que as pessoas desse mundo elas realizam mais, elas prosperam em tudo aquilo que elas fazem, ao passo que os filhos da luz são meio que tardios. Os filhos da luz são meio que, como é que eu posso falar? Tímidos em dar grandes resultados. E a palavra-chave para chegarmos ao entendimento é a palavra prudência. A palavra prudência fala de cautela, cautela com hoje por causa do amanhã. A cautela que não nos permite esperar que o amanhã chegue para nos mostrar resultados aos quais nós podemos determinar hoje. O que acontece com os filhos deste mundo, que em algumas traduções são tidos como os filhos das trevas, é que eles não deixam para amanhã o que devem fazer hoje. Que eles entendem claramente a importância do agora, que eles têm clareza no momento em que tem uma pequena informação que para eles sinaliza de forma clara e objetiva o que fazer, eles partem e vão fazer. Ao passo que os filhos da luz são vistos como não tão prudentes, porque aguardam muito no que pode acontecer amanhã. Muitas vezes ficamos na inclinação das promessas, e nós vamos ver alguns versículos que vão trazer observações justamente dessa espera em que nós aguardamos, sem de fato nos colocarmos de maneira pronta e proativa para realizar o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Se você analisar Tiago, no capítulo 1, versículo 25, ele diz que não devemos ser aqueles que ouvem então somente as Escrituras, enganando-se a si próprios, mas aqueles que são diligentes praticantes. Diligente é aquele que faz imediatamente. Se você aqui agora está ouvindo essa mensagem e através dela informações lhe são reveladas ao coração de forma clara e objetiva de coisas pessoais da sua vida, de fato, você será bem-sucedido, bem-sucedida, você terá êxito se ao final dessa mensagem você colocar em prática aquilo que você ouviu. É isso que faz com que os filhos deste mundo sejam muito mais prósperos, tenham mais êxito e muito mais sucesso do que os filhos da luz. Eles são prontos e ativos para realizarem hoje. A palavra, o adjetivo que fala sobre prudência é justamente essa capacidade que te faz antever coisas, ter cautela, de fato ter uma noção de plano e, consequentemente, clareza de planejamento para colocar em prática ações que vão te aproximar muito daquilo que você tem clareza do que quer e, consequentemente, sabe a partir da clareza do que quer o que tem que ser feito, e à medida que você vai fazendo, você vai ajustando o que você está fazendo, porque vai te apresentando resultados que vão dizendo para você como que um lembrete, como que uma sinalização, o quanto que você precisa ajustar para estar cada dia mais perto e em médio ou curto prazo aquilo que você anseia, aquilo que você almeja. Então estamos agora aqui por quê? Porque na medida em que nós falamos da realidade de realizações, meus irmãos, na medida em que falamos da realidade de fato experimentarmos sucesso, e por favor, eu quero falar essa palavra de novo, sucesso. Deixa eu te dizer, sucesso, biblicamente, é muito diferente do que ouvimos falar no contemporâneo, por os contextos que temos no dia a dia para esta palavra. Quando eu falo de sucesso, cada pessoa tem uma noção de sucesso, mas a Bíblia diz
que sucesso é mesmo que ter bom êxito. Sucesso na Bíblia é a mesma coisa que você prosperar. E prosperidade bíblica não se limita à materialização de recursos financeiros ou de bens materiais, mas fala justamente de uma disposição de coração que faça com que você encontre em você, com base na obra de Cristo, recursos que tornem você uma pessoa abundante em ações que, por sua vez, trazem também resultados na medida do que você emprega, na medida do que você investe. Se você investe abundantemente recursos que estão aí no seu espírito, como que clareza de informações que lhe são reveladas, que te são trazidas pelo Espírito Santo, não é de maneira nenhuma espanto esperar que você tenha resultados em todas as áreas, em especial financeiro e material. Isso é fato. Financeiro e material, para quem crê biblicamente no que é prosperar, é consequência certa e, em certos casos, até imediata. Deixa eu te falar como. Primeiro, estamos falando da questão de examinação. Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos nos examinar para verificarmos se estamos na fé. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Por que isso é importante? Porque o justo, aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus justificou pela obra de Cristo na cruz do Calvário, este deve viver pela fé. Amém? Viver pela fé. Viver pela fé não quer dizer que você vai experimentar um sucesso que o mundo vai aplaudir você. Muitas vezes, quando dá errado para você, está dando certo no reino espiritual. Quando dá errado para você no mundo, está dando muito certo para você nas regiões celestiais em Cristo. Muitas vezes, quando as coisas não estão funcionando segundo os padrões deste mundo, para você, se você é alguém que está atendendo biblicamente a princípios, não tenha dúvida que haverá um respaldo glorioso para a sua vida na medida em que você atende aquilo que é certo da parte das Escrituras. Deixe-me aqui agora dar uma pausa para pontuar e colocar você agora dentro de um contexto. Estamos falando neste tempo de que o Senhor tem para nós coisas melhores no final. Tá? Nós cremos, estamos aqui para dizer que isso é verdade. E nós queremos, através dessa palavra, convidar você a participar de uma jornada de experimentar coisas melhores, ainda neste ano. Eu creio e quero desafiar você, porque estou sendo desafiado, a experimentar pela palavra de Deus a disposição de, em 30 dias, você viver mudanças significativas em sua vida. E isso partindo do quê? De um princípio claro, que é um princípio de relacionamento com a palavra de Deus. Mas antes que a gente vá falar aquilo que te aguarda como resultados, como conquistas, como manifestações da fidelidade de Deus pela sua palavra, deixa eu te dizer algo muito sério. Por que que nesse momento nós estamos aqui para falarmos de examinação? Porque quando falamos de realização, meus irmãos, existe um método muito simples para você realizar o que quer que você queira nesta terra. É o que acontece com os ímpios, é o que acontece com os filhos do mundo, é o que acontece com os filhos das trevas. Quando o pastor utiliza essas expressões, por mais que sejam expressões que trazem acepção de pessoas e que assim para algumas pessoas há um desconforto em ouvir, da maneira tal que se volta contra quem está declarando estas palavras como alguém que está falando algo inadequado, eu quero dizer tão somente que, independente do que as pessoas vão pensar, nós precisamos exaltar o que as Escrituras dizem. E é o que está escrito. Eu só quero colocar o que está escrito e ter tão somente paz em relação a isso. Existe um método simples para você realizar o que quer que você queira na sua vida, e esse método é o que? Você saber o que você quer. Simples, saber o que você quer, ter clareza sobre o que é que você quer, se perguntar o que é que eu quero. Pronto, o que é que eu quero? Bom, sei o que é que eu quero, bom, o que é que eu tenho que fazer agora para realizar o que eu quero? Nesse momento você vai identificar um método para você realizar o que você quer. E o método vai falar para você de um cronograma, porque você vai ter um tempo para aplicar este método em ações, tarefas, atividades, que vão também desenvolver em você competências, porque você vai desenvolver a sua habilidade em exercitar, em fazer coisas. E na medida em que você faz o que tem que ser feito, sabendo o que você quer, você precisa também ajustar, ou seja, avaliar se o que está sendo feito, com os resultados que estão lhe dando, está te aproximando do que você quer. E de maneira muito simples, esses passos te levam, em médio e curto prazo, a resultados que vão te animar a ter maiores resultados à medida em que você for dando sequência ao ciclo de ações que vão posteriormente serem avaliadas, corrigidas, melhoradas, e na medida em que você melhora aquilo que você faz, os resultados vão ficando cada vez melhores. É assim, simples desse jeito, é que você realiza. Agora, claro,
quando você faz uma pesquisa, e como que eu fiz e tenho feito, sobre o potencial de realização das pessoas, você vai identificar que nós não conseguimos realizar tão somente porque identificamos o que queremos. Existem outros fatores que fazem parte do processo. Fatores que não estão tão somente ligados à ideia do que eu quero, mas também ao que eu sinto em relação ao que eu quero. É a parte emocional do ser humano, que por sua vez pode sabotá-lo com base em crenças que essa pessoa tem, crenças que ela tem não somente limitando o seu potencial, mas também crenças que ela tem no que os outros pensam que limita o seu próprio potencial. Então, aí você vai identificar figuras que vão te ajudar, que vão te treinar a que você tenha primeiramente um foco, que esse foco possa ser treinado, porque você precisa desenvolver habilidades. Essas habilidades vão, de alguma forma, limpar, purificar, renovar as suas crenças através de micro resultados. Você vai começar a entender melhor sobre realização e assim você vai, de fato, ter resultados muito bons. É simples. E isso vai colocar você num condicionamento disciplinar para resultados. Maravilha, simples realizar. Agora, quando eu e você falamos sobre a eternidade, quando eu e você falamos do reino de Deus, nós entendemos que o que quer que nós façamos precisa ser feito para a glória de Deus, então não é de qualquer jeito. Repito, o que quer que façamos precisa e deve ser feito para a glória de Deus, e isso não pode ser de qualquer jeito. Pastor, como que o senhor atesta isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito: quer comais, quer bebais, coisas simples que fazemos para nos sustentar, façam o que for, disse o apóstolo Paulo, façam para a glória de Deus. Ou seja, eu e você não temos opção. Se eu estou falando com alguém que crê em Deus, com base no sacrifício de Cristo, alguém que despertou das trevas para a luz, alguém que teve o coração aquecido pelo amor de Deus, que a unção do Senhor tomou a vida dessa pessoa, que a fez entender que desde antes da fundação do mundo, essa pessoa já pertencia a Deus como um filho, a quem ele escolheu em Cristo para neste mundo revelar o seu reino, revelar o seu caráter. Eu e você estamos então condicionados a viver uma vida de excelência para a glória de Deus. E não conseguimos viver excelentemente se não for pela fé. Amém? Alguém pode dizer, eu tenho fé e eu acredito, com certeza, mas não estou falando da fé como crença simplesmente. Porque a fé é um tipo de crença, mas nem toda crença é fé. Tá? A fé é um tipo de crença cuja base, o útero, cuja fonte geradora é a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, não é a Bíblia lida, não é a Bíblia entendida, compreendida humanamente. É a Bíblia que no seu coração vem como revelação de Deus, de forma específica, clara, direta e objetiva ao seu coração, ao ponto de deixar você sem sono, sem fome, inquieto, muitas vezes até perturbada, porque você precisa fazer aquilo que veio ao seu coração. Eu sei que você que está me assistindo, você homem de fé, você mulher de fé, já passou ao longo da sua carreira cristã por momentos em que você foi inquietado. Você passou dias, quem sabe semanas, meses, tendo um único pensamento da parte do Senhor que era algo que Ele tinha com a sua vida, que te levou para um novo nível, um nível mais profundo de um relacionamento com Deus, te fez subir um degrau para te colocar num patamar mais alto com relação às coisas que vêm do alto, para que então você pudesse experimentar a fidelidade do Senhor, sendo um instrumento de Deus, a semelhança de Cristo na terra. Você tem essa experiência, eu tenho essa experiência. Só que isso não é para que a gente viva um tempo na vida e depois não viva mais. Não. Isso é para ser a realidade da minha e da sua vida. E na medida em que a gente caminha tendo essa perspectiva, a palavra do Senhor em Provérbios 4 diz que a vereda do justo, ela vai se tornando mais clara a cada dia. Isso quer dizer que a sua vida, ela tem que estar brilhando mais e mais a cada etapa da sua história, da sua trajetória, da sua peregrinação nessa terra. Então, por esse motivo, estamos parando para trazer essa referência à necessidade de examinação. Por quê? Porque, de fato, eu creio, quero te convidar, ainda no dia de hoje, ao final dessa live aqui, tem 29 minutos, né? Creio que a gente deve estender aí no máximo até os 40 minutos, são mais 10 minutos. Eu quero falar a partir desses 10 minutos, desses 5 minutos que vão seguir agora sobre a examinação, para que você entenda que nós estamos sendo conduzidos e guiados para uma jornada de realizações.
É tempo de você, de fato, entender o que é uma vida de excelência, o que é uma vida abundante, o que é uma vida em que você tem resultados, porque de fato você tem um relacionamento em que você leva a palavra de Deus a sério, você leva a presença de Deus a sério, você leva o Espírito Santo a sério e, consequentemente, na sua vida as coisas elas vão corresponder a essa seriedade a que você tributa, a que você investe a sua relação com Deus. Eu costumo dizer que a relação com Deus é uma relação que estabelece os demais relacionamentos. Temos uma única relação para vários relacionamentos. Na medida em que você leva Deus a sério, tudo mais na sua vida tende a mudar. As suas relações tendem a ficar melhores, os seus relacionamentos tendem a ficar melhores a cada dia, até porque a palavra diz que de nós é esperado coisas melhores. Mas não há como experimentarmos coisas melhores sem examinarmos aquilo que tem que ser corrigido, sem examinarmos se estamos de fato na fé, sem examinarmos se o que estamos fazendo está nos levando exatamente para a direção que Deus nos tem dado. Então, a examinação aqui, ela vai primeiramente fluir na necessidade de você examinar o seu coração, examinar a sua mente, examinar os seus caminhos, examinar a sua conduta, examinar os seus resultados. Porque os seus resultados estão falando da sua vida, de como você está, não de quem você é, mas como você está. E guarde isso, você não é como você está. Como você está é um momento da sua vida que passa, no sentido de você poder experimentar resultados melhores e coisas maiores ainda, ou não, mas quem você é um ser que está em transformação para se assemelhar a Cristo. Até a volta dele, essa obra vai acontecer fazendo com que diariamente você seja renovado, você seja transformada. Diariamente você pode usar essa interpretação. Deus tem para você uma nova versão de você mesmo que flui de Cristo, para que você experimente mais e mais do que Ele tem para a sua vida. Então, vamos partir aqui agora para a examinação, analisando o que a Bíblia diz ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, em que está escrito, deixa eu abrir aqui a Bíblia Viva. Eu vou ler no contexto da Bíblia Viva, mas você pode pegar a sua escritura, você pode ler aí como que está no seu contexto, e aqui diz assim para mim, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se vocês mesmos. Vocês estão realmente na fé? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz, eu preciso fazer para você e faço-a para mim mesmo. Você está na fé? Você sabe o que significa isso, estar na fé? Né? Ele pergunta, você está na fé? Aí ele vai, outra, passam pela prova, além de sermos questionados se estamos na fé, o apóstolo Paulo pergunta, você passa pela prova? Porque se você estiver na fé, você tem que ser provado. Amém? Se você estiver na fé, você tem que ser provado. Se você declara que crê em algo, você tem que passar pela prova que testifica as obras de que a sua fé é uma fé viva. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que crê em algo, como por exemplo, eu creio que as coisas do fim são melhores que as do começo, sem que você tenha de fato um plano sobre as coisas do começo para que de fato as do fim sejam melhores. Foi isso que ele falou para testificar que não estávamos na fé em relação a essa passagem. E em relação à sua vida, será que você está na fé? Se pergunte, se questione isso. Porque o Senhor falou que o justo, aquele a quem Ele conhece, aquele a quem Ele separou, aquele a quem Ele chamou, aquele a quem Ele glorificou, a quem Ele separou, a quem Ele ungiu, aquele a quem de fato Ele conta para que o seu reino seja proclamado, para que as estacas da tenda do seu reino possam ser, ampliadas. Essa pessoa vive pela fé. Não há como ter uma relação com o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que é Pai de Jesus Cristo, se não for pela fé. E fé pode ser traduzida como uma confiança. Porque quando você vai lá, dois aspectos fundamentais estão dentro da fé: convicção e certeza. A fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Por isso, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem convicção e sem certeza. Por quê? Porque essa pessoa vai devagar. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Se as circunstâncias mudam, essa pessoa muda. Por quê? Porque ela não tem nem certeza nem convicção. Para você saber se você está na fé, você precisa avaliar esses dois aspectos, certeza e convicção, em relação aos seus posicionamentos. Isso fala de firmeza.
Isso fala de profundidade. Isso fala de você não ser alguém superficial. Isso fala de você ser alguém que está disposto, de fato, a enfrentar, a confrontar o que for, a romper com o que for, para, de fato, manifestar a fidelidade do Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, esse é um versículo restritivo. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E aqueles que esperam em Deus, deixa eu te falar, a palavra diz que estes que clamam de dia e de noite não vão esperar, porque depressa Deus vai fazer justiça. Existem pessoas que vão participar dessa jornada que ainda nos primeiros dias, porque são 30 dias, para a gente entrar num treinamento de se desconectar, se desconectar das coisas que nos distraem, para nos conectarmos com as coisas de Deus e, consequentemente, experimentarmos em curto, médio e longo prazo resultados que glorifiquem ao Senhor. Porque tudo que fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Então você vai entender e vai desejar viver coisas grandiosas para a glória de Deus. Vivemos para a glória dele. Amém? Vivemos para que ele seja glorificado. Vivemos para que o nosso casamento dê glória a Deus, a educação dos nossos filhos, as nossas finanças, tudo que temos, tudo que fazemos tem que glorificar a Deus. Mas a pergunta é, você está na fé? Ou seja, aquilo que você chama de fé te dá convicção e certeza na relação que você tem com Deus, e em especial no tocante às promessas que ele te fez, que são promessas que te fazem participantes da natureza de Deus, para que você não tenha que atentar para as ofertas do mundo. Recebemos promessas, segundo o apóstolo Paulo, na segunda carta dele, perdão, o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, recebemos promessas para que pudéssemos ser participantes da natureza de Deus, consequentemente recebendo o livramento da corrupção que há neste mundo. Porque o mundo tem ofertas, e a oferta que o mundo faz é para nos corromper, para que não experimentemos a natureza de Deus. Mas à medida em que recebemos uma fé que é preciosa, esta fé ela vem embasando o que? Ela vem sustentada por quê? Por promessas, as quais geram em nós esses dois aspectos, convicção e certeza. E porque você tem convicção e certeza, você se posiciona. E sabe o que é a consequência do posicionamento de quem tem convicção e certeza? É ser provado. É a segunda pergunta do apóstolo Paulo. Vocês passam pela prova? Será que você tem sido provado por ser essa pessoa fiel? Sabe? Essa pessoa alinhada? Vamos continuar. Ele diz, examine-se vocês mesmos. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? 3 perguntas que eu e você temos que saber dar respostas claras e objetivas. Se estamos na fé, se estamos passando pela prova, e se sentimos a presença de Cristo em nós, e o seu poder operando em nossas vidas. E eu sei que de forma imediata, protetiva, muitas vezes, inconsciente, dizemos sim, eu estou na fé, né? Sim, eu passo pela prova, sim, eu sinto Cristo em mim. Mas existe uma forma de atestar isso na sua vida, é olhar os seus resultados. É examinar como está a tua vida com Deus, a tua vida de oração, a tua prática da palavra, como que está a sua vida de testemunho bíblico cristão, a tua vida de quem evangeliza. E evangelismo não é só você sair entregando panfletinho ou estar no ponto de ônibus com a caixa de som, sabe? Falando das escrituras. Muitas vezes você evangeliza no seu trabalho, sendo alguém que é pontual no seu trabalho, sendo alguém que faz aquilo que é certo, mesmo todo mundo fazendo o que é errado. Você sendo alguém que, de fato, age de conformidade com as escrituras. Examinar os teus relacionamentos, como é que está a tua relação de você com você mesmo. Será que você consegue ter domínio próprio? Será que você consegue de fato governar as tuas emoções? Será que você de fato consegue administrar os teus pensamentos para então ter posicionamentos que corroborem, que de fato sejam alinhados com as escrituras? Como é que está a tua relação com os teus semelhantes mais próximos? Você que é casado, como é que está a relação com o teu cônjuge? Como é que está a relação com a tua esposa, com o teu marido? Você que tem filhos, como é que está a relação com os seus filhos? De fato, eles têm em você uma referência, eles atendem aquilo que você fala, você consegue de fato orientar os seus filhos no caminho que ele tem que andar? Né? Como é que está a tua relação com os semelhantes da sua parentela? Né? Como é que está a tua relação com os semelhantes da tua vizinhança, do teu trabalho, né? Dos lugares onde você é colocado e ali você tem influência? Como é que está a tua relação? Né? Isso vai atestar se você de fato está na fé.
se você de fato passa pela prova, e se Cristo está operando ou não no teu coração, se você está sentindo Cristo ou não. Porque sentir é resultado de pensar. Se você tem a mente ocupada pelas palavras de Cristo, você consequentemente sentirá Jesus. Você consequentemente estará constrangido ou constrangido no ambiente de pecado, no ambiente de promiscuidade, de corrupção. Você não se sentirá intimidado com a tentativa de decretar, né, uma ditadura da opinião em que você, se você se posiciona de forma natural, atendendo à sua condição natural de ser, você não vai temer que outros digam para você que você não pode ser e que se você é isso, você então está virando alguém que é preconceituoso. Não, não. E esses dias são dias muito claros para que eu e você possamos dar uma resposta clara a esses questionamentos. Se estamos na fé, se passamos pela prova e se de fato Cristo, sentimos Cristo em nós, e não somente a sua presença, mas a manifestação do seu poder, porque o apóstolo Paulo fala que o poder dele opera em nossas vidas, opera em nós. Efésios 3:20 diz que nós experimentamos muito mais além do que pedimos ou pensamos pelo poder de Deus que opera em nós, está operando em nós. E a nossa fé, segundo diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 5, não pode se sustentar na sabedoria humana, na capacidade de dar desculpas, justificativas, explicações que, de alguma forma, expliquem o porquê da gente não viver aquilo que a Bíblia diz. Isso é sabedoria humana. E isso vem com base em sofismas, isso vem com base em raciocínios e influências, que segundo o apóstolo Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele diz que temos armas poderosas para destruir essas fortalezas, anulando raciocínios, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, que de fato faz com que a gente possa então dessa forma levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, por que então é importante? Veja como é sério você teria que se examinar. Por que nós estamos... Qual a importância de nos examinarmos agora? Porque assim, se você é cristão, se você nasceu de novo, mostrou o seguinte: mediante o Espírito Santo ter trabalhado no seu coração a convicção de pecado, de que você era um pecador, uma pecadora, que de fato tinha uma vida, como diz Efésios capítulo 2, que caminhava na vaidade dos seus pensamentos, sem sequer dar importância a Deus, através de atitudes e posicionamentos que revelavam toda a maldade do seu coração, toda a sua insubmissão, indiferença, desprezo para com Deus. Mas ainda assim, neste tempo, o apóstolo Paulo revela em Efésios 2, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, enviando o seu Filho para morrer por nós. E por conta disso, pela graça, fomos salvos mediante a fé. E dentro dessa condição de sermos salvos pela graça mediante a fé é aquilo que guardamos no início, no meio e no fim. Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. E você precisa examinar essa condição. Como que está você na fé? Esse é o ponto de partida para que você de fato possa ter paz em realizações consistentemente bíblicas que te prosperam segundo a palavra de Deus. Porque teremos então, de maneira muito simples, como experimentar isso de forma pontual e significativa. Como o pastor responda? Primeiro eu quero responder para você por que a examinação é importante. Fundamental, crucial e, diga-se de passagem, inegociável você se examinar. Né? Primeiro que o nosso coração é enganoso. Amém? Mesmo tendo um novo coração, não podemos esquecer que temos ainda a presença da antiga natureza. Tá? Então temos que ter o Espírito Santo sobre nós, para então nos governar e nos ensinar todas as coisas, nos lembrando que Cristo já havia nos ensinado. Sem negociação. Né? O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, está lá na carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Tá? O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ponto. Mas por que então examinarmos? Primeiramente porque o nosso coração é enganoso. Né? Temos essa condição estabelecida pela palavra, só Deus consegue de fato sondar as profundezas do coração do homem e entender as suas profundas motivações. Nem nós mesmos muitas vezes conseguimos isso, a não ser que levados à lucidez da intervenção do poder do Espírito Santo no nosso espírito, que de fato ilumina a nossa alma e ali vem o profundo, o oculto e o secreto. Amém? Bom, coração que é inclinado ao engano.
Primeira condição. E segundo, que se você encobre, né, as suas transgressões, se você encobre os seus erros, se você encobre os seus pontos de melhoria, que são vistos como defeitos, se você encobre aquilo que está de errado na sua vida, colocando isso debaixo do tapete, você nunca vai prosperar, diz a Bíblia. Provérbios 28:13. Não há como prosperar. Não há como ter êxito, não há como ter sucesso, não há como ter resultados, porque a Bíblia diz não prospera. É Deus falando. Ponto final. Não prospera. Se você, obrigado filho, se você encobre transgressões, se você esconde lixo debaixo do tapete da sua vida, se você não trata o que está errado na sua vida, você não prospera. Não tem como dar certo. Não, tá bom. Não tem como experimentarmos, tá? E a Escritura vai trazer a direção. Mas aquele que se arrepende, que é mudança de mentalidade, abandona ou deixa essa prática, que é porque mudou o seu pensamento, é porque antes o pensamento tinha direção para a esquerda e agora ele toma direção para a direita, que é diametralmente oposta ao posicionamento que ele tinha antes, com as falhas, as transgressões, os erros que ele escondia. No momento em que agora ele repensa tudo isso, no momento que agora ela entende que não pode ser mais assim, que ela abandona, deixa, é tipo cortar a mão, é tipo arrancar o olho, é tipo cortar o pé, é deixar, é realmente abandonar, sabe? É afastar da sua vida. A palavra diz que você então é alcançado por misericórdia. Você alcança misericórdia. O que é alcançar misericórdia, pastor? É alcançar a oportunidade de prosperar agora. A misericórdia é renovada todas as manhãs. Nós recebemos oportunidade da parte de Deus todas as manhãs para mais uma vez experimentarmos aquilo que Ele tem para nós. Mas quantos de nós não têm desperdiçado a misericórdia? A misericórdia nos dá a oportunidade de experimentarmos a graça que Deus destina para os seus filhos que estão em Cristo. A graça que fala de todas as bênçãos que já fomos abençoados. A graça que nos faz experimentar muito mais além do que pedimos ou pensamos. A graça, meu irmão e minha irmã, que realmente nos faz abundar e transbordar do favor de Deus em nossas vidas. E isso só é possível para aquele que abandona e deixa. Por isso, você e eu temos que nos examinar. Examinar para saber como estamos na fé. E o primeiro ponto, o primeiro passo é você fazer uma avaliação simples, que eu quero te convidar, tá? Porque a partir de amanhã, ao final aqui agora dessa transmissão, já está chegando aqui ao fim, eu creio, né? 47, nós vamos divulgar nas redes sociais uma agenda para essa semana, uma agenda de lives, uma agenda de encontros, né? 3 vezes ao dia, em que eu quero, na verdade, estar trabalhando com você ferramentas. São 3 ferramentas que vamos trabalhar para que esta semana de examinação te faça experimentar, logo no início da semana, uma semana de primícias. Uma semana de dedicação a Deus de maneira como você nunca fez antes. E deixa eu te dizer algo importante para te animar. Se você estiver fazendo o que você nunca fez, você vai alcançar o que você nunca alcançou. Se você nunca parou uma semana para se dedicar à examinação, para alinhar a tua relação com Deus, quando você fizer isso, pode ter certeza que o seu mês não vai ser mais o mesmo. Em todas as áreas da sua vida, as coisas vão estar diferentes. Pode ter certeza disso. Resultados, expectativas, manifestações virão como que você nunca experimentou antes. Por quê? Porque você está fazendo algo diferente. É simples, é lógico, de forma básica. Sem falar de revelações ainda. É tão somente um exercício de raciocínio mental, coisa simples. Amém? Você começa a fazer coisas diferentes. Você passa a ter resultados diferentes. Sabe? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar nessa primeira semana foco, condicionamento. Foco e condicionamento. Né? Para que então este foco e esse condicionamento trabalhe no seu interior uma disposição. Foco, condicionamento para disposição. Uma disposição que te renovará diariamente pela palavra. Para isso, nós teremos encontros pontuais ao longo da semana. De hoje até o próximo sábado. E, obviamente, também
com momentos para que a gente tenha lives de testemunhos. Vamos aí organizar tudo direitinho. Amanhã a gente fala disso de maneira muito mais ampla. Hoje eu só quero deixar com você a orientação de como isso vai ser. Começando agora, você deve parar para se examinar. Será uma semana toda que vamos falar de examinação. Tá? Examinação em que primeiramente você vai examinar a sua vida, porque são 3 pilares para examinarmos na nossa vida. Quando partimos do espiritual para desenvolver o crescimento pessoal, tá? Você se desenvolve espiritualmente para como pessoa você crescer. Quando você se desenvolve espiritualmente, que é por dentro, por fora, você começa a crescer. Então, quando falamos de examinação do ponto de vista espiritual, nós partimos da relação com Deus, tá? Depois avançamos para a relação com pessoas, depois com coisas. Ao longo desta semana iremos falar desses 3 pilares, dessas 3 áreas: Deus, pessoas e coisas. Você precisa se examinar sobre o que a Escritura fala, de atentarmos, estar na fé, passar por provas e, consequentemente, sentir Cristo em nós. Para que, então, na sua vida, isso é básico. Você sempre se relaciona com Deus, pessoas e coisas nessa ordem, tá? Não pode mudar a ordem do tipo pessoas, coisas e Deus. É Deus, primeiramente, pessoas e coisas. Dentro, vamos colocar assim, da área Deus, nós temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo, temos a Palavra de Deus, temos, na verdade, uma vida a qual as Escrituras falam que nós temos que atentar. Prática da palavra, vida de oração, correspondência ao Espírito Santo, disciplina espiritual, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser dito, tem que ser, na verdade, valorizado para que você possa, de fato, experimentar uma renovação da sua mente em relação a ter resultados bíblicos que te prosperem de forma surpreendente, sobrenatural e sem citar, ou melhor, citando com grande ênfase, para a glória de Deus. Amém? Ponto. Então, quando falamos de examinação, eu quero que você tão somente pare e atente para essas, hoje, se examine com essas 3 perguntas. Você está na fé? Ponto. Está passando por provas por causa da fé. Porque se não estiver na fé, não passa por prova. A fé é prática. Amém? A fé sem obras é morta. A tua fé tem que ter obras para você passar por provas. Se logo no primeiro questionamento você já não atende, os próximos estarão, consequentemente, as respostas da lição já sabidas. Né? Não precisa questionar. Se você não está na fé, e quando falamos de estar na fé, é de fato desenvolver a prática da palavra, a meditação da palavra, a leitura da palavra, porque você recebeu fé, mas fé tem que crescer. Fé cresce. E fé cresce como praticando a palavra. Se você não pratica a palavra, a fé não cresce. A fé não cresce, não tem prova. Você não tem prova, você não está experimentando Cristo em você. E, consequentemente, você está vivendo dias de reprovação. Porque você está vivendo dias de circunstâncias. Dias em que você está assumindo um modelo mundano, carnal, temporal, circunstancial. Você é alguém que se impressiona com a força do vento. Você é alguém que, na verdade, como o exército de Israel, está ali parado diante do desafio de Golias, que está ali difamando Deus, e você não consegue fazer nada. Diferente de Davi, que vinha então na prática da fé e se levantou pela fé, pela fé vencer o gigante. Mas, deixa eu te falar, tudo isso pode mudar. Amém? Lembre-se, você não é como você está. Então hoje, para que a gente possa já estar encerrando esse momento, eu quero dizer para você que você precisa se examinar. Amém? Por que me examinar se eu estou na fé? Porque a fé é a sua condição de existência. A fé é a condição que estabelece a tua relação com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como negociar isso. Sem fé você não vai levar a sério o que está escrito. Sem fé não haverá temor no seu coração, não haverá zelo, diligência, não haverá santidade na sua vida sem fé. A fé move as coisas na nossa vida no tocante à palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, este é o ponto de partida para a sua examinação. Fé que é constituída de 2 condições: convicção e certeza. Amém? Então, para atentar isso aí. Hoje ainda eu quero ter mais um momento de live, isso aqui é de oração, tá? São agora, eu quero encerrar essa, são 17h02. Às 19h eu estarei, mais uma vez aqui no Facebook, mas um momento agora de culto de oração, amém? Um culto de oração onde nós queremos orar acerca desta realidade, amém? A nossa vida de fé. A nossa vida de fé, já falando desse tempo de examinação.
A vida de fé que leva as escrituras a sério, a vida de fé que arruma a sua casa, a vida de fé que alinha o coração com Deus. Então, eu aguardo você, peço que você convide pessoas, que você até compartilhe esse vídeo também com pessoas, porque eu tenho certeza que esclarecimentos, direcionamentos, respostas, revelações virão ao coração de muitas pessoas que vão atentar para este tempo tão especial com o Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela tua presença aqui nessa hora e guarde hoje como um início para examinação você atentar para a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, tradução viva. Examinem-se, vocês estão na fé, passam pela prova, sentem Cristo e o poder dele em vocês. Se assim não for, já estão reprovados. É o que diz o apóstolo Paulo. Amém? E nós vamos, na verdade, trabalhar vamos dizer assim, o alinhamento para que essa noção ou essa realidade temporária de reprovação seja retirada. Porque a reprovação fala do quê? Fala de você estar perdendo o galardão. Fala de você estar comprometendo a sua recompensa quando você tiver que ser julgado frente às suas obras no trono branco. Amém? Então eu convido você, em nome de Jesus, e Ivone está aqui, deixa eu acenar para ela, em nome de Jesus, a estar conosco às 19 horas, hoje ainda, aqui no Facebook, onde teremos um culto de oração para falarmos da temática. Amém? A fé, né? A nossa vida de fé, no tocante à examinação, para experimentarmos coisas melhores da parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, a graça e a paz, e muito obrigado por ter estado aqui conosco. Tchau, tchau. Fica na paz. Eita, coisa boa!